Você já chegou no ponto do mapa em que o Brasil deixa de ser só praia e vira um planeta inteiro escondido embaixo d'água. Porque existe um Brasil profundo. Um Brasil que começa onde a luz acaba, onde a pressão esmaga aço, e onde a regra não é beleza, é sobrevivência. Mas o mais surpreendente é que, por mais diferentes que pareçam, os maiores predadores do nosso oceano e os predadores dos nossos rios obedecem à mesma lógica. É como se o mar e o rio fossem dois reinos separados por uma fronteira invisível. E, ainda assim, compartilhassem o mesmo código. Hoje você vai descer comigo pelo Oceano Profundo brasileiro e, no caminho, vai descobrir onde os predadores do mar se encontram com os do rio. Não no sentido de se cruzarem fisicamente como num portal mágico, mas no sentido de repetirem estratégias, armas e comportamentos que a natureza testou milhões de vezes, em água salgada e em água doce, e aprovou do mesmo jeito. E no final, você vai olhar para um tubarão e para um peixe de rio com outros olhos, porque vai perceber que o Brasil é um país de caçadores. Alguns com dentes, outros com choque elétrico, outros com boca que vira armadilha, e outros com uma paciência tão perfeita que parece sobrenatural. A primeira descida começa na superfície, onde quase todo mundo acredita que o oceano brasileiro é só aquilo que dá para ver do barco. Mas o Brasil tem uma costa gigantesca, e ela guarda uma imensidão chamada Amazônia Azul, uma área marítima tão grande que parece um segundo país, só que submerso. E é aqui que a história fica séria, porque a maior parte do oceano não é rasa. A maior parte é profunda. E a profundidade não é apenas um lugar, é uma transformação. Cada 10 metros que você desce, a pressão aumenta. O som muda. A cor são. A luz vai ficando azul, depois escura, depois inexistente. E quando você cruza a fronteira onde a luz não alcança mais, você entra numa realidade onde o tempo se alonga, onde a temperatura cai, e onde o alimento vira um evento raro. Nesse mundo, predadores não podem se dar ao luxo de errar. E é exatamente aí que a inteligência da caça aparece. Porque, no fundo do mar, muitos predadores não são rápidos. Eles são eficientes. Eles são econômicos. Eles são especialistas em transformar pouca energia em uma chance certeira. Agora imagina isso, um lugar em que não existe ver do jeito que a gente entende. Como um predador caça sem luz? Ele caça com outros sentidos. Ele caça com vibração, com cheiro, com eletricidade, com pressão, com movimento mínimo. E é aqui que o primeiro encontro com os predadores de rio acontece, porque os rios brasileiros, especialmente aqueles turvos, barrentos, cheios de galhos, também criam mundos onde a visão é limitada. A água doce pode ser escura como o café, pode ser cheia de sedimento, pode ser um labirinto. E nesse cenário, o predador de rio também precisa ser mais do que olhos. Precisa ser sensor. Precisa ser radar. Precisa ser armadilha. Vamos começar com o símbolo máximo da caça no mar, o tubarão. No Brasil, a palavra tubarão carrega medo, lenda, exagero. Mas a verdade é que, biologicamente, tubarão é um grupo de máquinas antigas e refinadas. No nosso litoral, existem espécies diferentes, cada uma com seu papel, sua estratégia e sua zona. E quando você pensa em predador, você pensa em dentes. Mas o tubarão é muito mais do que isso. Ele é um detector. Ele tem um sistema sensorial capaz de perceber campos elétricos minúsculos produzidos por músculos se contraindo, por batimentos cardíacos, por movimento embaixo da areia. Isso significa que, mesmo sem enxergar, um tubarão pode sentir uma presa escondida. Ele não precisa que você apareça. Ele pode descobrir que você existe só porque você está vivo. E agora segura essa ideia, porque nos rios brasileiros existe um predador que também não depende de visão para dominar, o peixe elétrico. O poraquê, a enguia elétrica amazônica, é um dos exemplos mais impressionantes de poder biológico do planeta. Ele não só sente eletricidade, ele produz. Ele não só encontra a presa, ele interrompe a própria realidade do corpo da presa com descargas que podem atordoar, paralisar, desorientar. No mar, o tubarão capta o sinal elétrico do corpo. No rio, o poraquê impõe o sinal elétrico no corpo dos outros. Dois mundos diferentes, dois predadores diferentes, mas a mesma verdade. O corpo vira linguagem, e a eletricidade vira arma. Só que o Oceano Profundo brasileiro tem uma camada que muda tudo. A zona crepuscular, aquela profundidade onde ainda existe um pouco de luz, mas não o suficiente para o olho humano funcionar bem. É como um eterno fim de tarde. E nessa camada vivem criaturas que parecem desenhadas para um pesadelo. Só que o pesadelo aqui é uma adaptação.
Muitos predadores da zona crepuscular usam bioluminescência. Eles produzem luz, mas não para iluminar o caminho como uma lanterna. Eles produzem luz para enganar, para atrair, para confundir, para parecer outra coisa. A ideia é simples e brutal. Quando o alimento é raro, você não corre atrás dele. Você faz ele vir até você. E essa estratégia também existe em rios. No Brasil, muitos predadores de água doce dominam a arte do disfarce e da emboscada. Pense num peixe como a traíra, o trairão, ou até alguns bagres predadores. Eles esperam, imóveis, escondidos na vegetação, próximos ao fundo, com o corpo fundido ao ambiente, até que o movimento errado aconteça. No mar profundo, a luz falsa. No rio, a sombra real. Mas o princípio é idêntico. Emboscada é economia. Emboscada é eficiência. Emboscada é a assinatura dos grandes predadores quando a energia não pode ser desperdiçada. Agora vamos descer mais, e eu quero que você sinta o peso da água acima. A cada 100 metros, o mundo fica mais silencioso e mais estranho. Em certas regiões do litoral brasileiro, incluindo áreas próximas ao talude continental, a profundidade cai rápido. Você está em água relativamente rasa, e de repente, o chão some. E ali começam rotas de vida que conectam o Brasil a um oceano maior. Correntes carregam nutrientes. Subidas de água fria trazem alimento. Cardumes aparecem. E onde existe cardume, existe caçador. Predadores pelágicos do nosso mar, como alguns grandes atuns, dourados e outras espécies de caça rápida, vivem como mísseis vivos. Só que mesmo entre esses, a estratégia é menos perseguir e mais forçar um erro. Um predador rápido não caça só com velocidade. Ele caça com posicionamento. Ele caça encurralando. Ele caça usando o grupo. E aqui o encontro com os rios fica ainda mais interessante, porque nos rios brasileiros também existem predadores que caçam em grupo ou que, no mínimo, caçam usando o ambiente para encurralar. Piranhas, por exemplo, carregam um mito exagerado, mas a verdade é que, quando em grupo e em certas condições, elas têm uma coordenação que transforma o medo em ferramenta ecológica. A presença delas altera o comportamento de outras espécies. Elas não precisam estar mordendo o tempo inteiro para serem perigosas. Elas precisam existir. No mar, um cardume de predadores rápidos transforma um cardume de presas numa massa nervosa, e a massa nervosa comete erros. No rio, um grupo de predadores transforma um espaço em zona proibida, e a presa comete erros ao tentar fugir. O erro é o alimento. O medo é parte do mecanismo. Mas talvez o predador mais chocante do Brasil, em termos de estratégia, não seja nem o maior, nem o mais rápido. Talvez seja aquele que usa o próprio corpo como armadilha perfeita. O peixe pescador das profundezas, aquele ser que parece uma boca com dentes virados para dentro e uma isca brilhante pendurada na cabeça. Em alguns lugares do mundo ele é famoso, mas pouca gente lembra que as profundezas do Atlântico Sul também abrigam formas semelhantes, porque o Oceano Profundo é uma continuidade global. Essa criatura não caça correndo. Ela caça existindo. Ela fica parada, com a boca pronta, e move a isca como se fosse uma pequena vida. E quando algo curioso se aproxima, acabou. Não existe perseguição. Existe decisão. E agora pensa nos rios brasileiros. A isca é uma ideia também. Existem predadores que fingem ser outra coisa. Alguns peixes ficam imóveis, imitam folhas, imitam galhos, imitam o fundo. Outros usam movimentos mínimos para parecer inofensivos. A natureza adora essa lógica. Se a presa não vem até você por fome, vem por curiosidade. E no mundo selvagem, curiosidade é uma vulnerabilidade. Agora vamos falar do encontro mais literal que a gente pode ter entre mar e rio no Brasil. A zona costeira onde rios gigantes despejam água doce no oceano. O caso mais extremo é o Amazonas, que joga um volume absurdo de água no Atlântico, criando uma pluma de água doce que avança quilômetros mar adentro. E isso cria um cenário único. Água com salinidade variando, com sedimento, com nutrientes, com visibilidade reduzida, uma transição gigantesca. E onde existe transição, existe conflito ecológico. Porque espécies de água doce e espécies marinhas disputam recursos, e predadores de ambos os lados encontram oportunidades. Nessa área, o comportamento de caça muda. A água fica turva. O cheiro domina. A vibração domina. E aí você entende que o encontro não é só metafórico. Existem zonas em que o mar começa a agir como rio.
e o rio começa a agir como mar. E nesses lugares, os predadores que vencem são aqueles que se adaptam ao entre. Agora eu quero que você imagine uma cena: um predador do mar patrulhando uma borda de sedimento, onde a água é mais clara de um lado e mais escura do outro. Para uma presa, atravessar essa borda é como atravessar uma cortina. E predadores adoram cortinas. Porque a cortina é um esconderijo. Em rios, a mesma coisa acontece quando a água muda de corrente, quando um braço do rio encontra outro, quando a água parada encontra a água corrente, quando um lago de várzea encontra o canal principal. Predators escalam fronteiras. Porque fronteira é onde a presa precisa decidir, e decisão é onde o erro nasce. Essa é uma regra universal. E o Oceano Profundo brasileiro também tem fronteiras, só que invisíveis. Termoclinas, haloclinas, camadas de temperatura e salinidade. Uma presa pode ficar confortável numa camada e vulnerável em outra. E predadores aprendem a usar isso. No mar, algumas espécies sobem e descem diariamente, acompanhando a migração vertical do zooplâncton e de pequenos peixes. É o maior movimento animal diário do planeta, acontecendo no escuro, sem aplausos. Predadores seguem esse elevador biológico. Eles sobem à noite para caçar, descem de dia para evitar ser caçados. Agora olha para os rios. Existe uma migração que também reorganiza a caça, especialmente em épocas de cheia e vazante. Quando a floresta inunda, o mapa muda. Quando o rio baixa, o mapa muda de novo. E predadores de água doce, como grandes bagres e tucunarés, reorganizam seus territórios conforme o ritmo do rio. No mar, o ritmo é luz e profundidade. No rio, o ritmo é chuva e nível da água. Mas o predador sempre segue o ritmo do mundo. Ele não luta contra o ambiente, ele usa o ambiente como arma. Agora vamos falar do tipo de predador que muita gente não respeita porque não tem cara de monstro: os grandes bagres predadores. No Brasil, eles são gigantes em água doce. Surubins, jaús, douradas amazônicas, pirararas e muitos outros. Eles dominam o fundo. Eles dominam o escuro. Eles dominam o cheiro. E isso aproxima eles dos predadores bentônicos do mar, aqueles que vivem perto do fundo, como algumas espécies de tubarões de fundo e peixes predadores que caçam rente ao substrato. Em ambos os casos, o fundo é uma estrada. É um lugar onde restos caem, onde presas se escondem, onde a visão é limitada, e onde o cheiro conta histórias inteiras. Um bagre sente o mundo com barbatanas sensoriais como se tivesse mãos invisíveis. No mar, muitos predadores de fundo usam linhas laterais e sensores para ler vibrações mínimas. A linha lateral é um dos superpoderes mais subestimados dos peixes, um sistema que detecta movimento de água como se fosse audição no corpo todo. E aí você percebe outra conexão: o predador brasileiro, seja no rio ou no mar, é um leitor de vibração. A água é um meio que carrega sinais. Quem lê melhor, vive melhor. Quem lê melhor, come melhor. Agora chega um ponto na descida em que você deixa de pensar em animal grande comendo animal pequeno e começa a pensar em cadeias, em camadas, em uma máquina enorme onde cada predador é também presa de outro. Porque o oceano profundo não tem espaço para reis absolutos. Até o tubarão, dependendo do tamanho e do lugar, pode ser só mais um. E no Brasil, isso aparece com força quando você lembra que o oceano é conectado com rotas migratórias. Grandes predadores visitam nossas águas. Alguns passam, outros ficam. E a presença deles muda tudo. No rio, a presença de um grande predador também muda tudo. Um tucunaré num lago controla o comportamento de dezenas de espécies menores. Um jaú numa curva profunda é como um fantasma que reorganiza a noite. No mar, um grande predador reorganiza o cardume. No rio, reorganiza o silêncio. E isso leva a uma pergunta que pouca gente faz: o que é ser um maior predador? É tamanho? É força? Ou é influência? Porque às vezes o predador mais poderoso é aquele que altera o ecossistema só por existir. E esse tipo de influência existe nos dois mundos. Agora eu quero colocar você dentro de uma situação específica do Oceano Profundo brasileiro: um canhão submarino. Imagine um vale no fundo do mar, uma espécie de rio invertido, só que debaixo da água, onde correntes carregam sedimentos e nutrientes, criando um corredor de vida. Canhões submarinos são rotas onde matéria orgânica pode descer, onde pequenos organismos podem se concentrar, onde caça pode aparecer. E onde aparece concentração, aparece predador.
No rio, você já viu isso sem perceber: um canal mais fundo, uma corredeira que empurra alimento para uma poça, uma curva que acumula restos, uma sombra que concentra pequenos peixes. Predadores escolhem lugares onde o mundo entrega presa. Eles não dependem só da própria força. Eles dependem da geografia. E o Brasil, tanto no mar quanto no rio, é um país de geografia perfeita para emboscadas. Temos estuários, manguezais, recifes, taludes, bocas de rios, canais profundos, várzeas, corredeiras. Cada um desses lugares cria um tipo de predador especialista. O manguezal, por exemplo, é uma maternidade e um campo de caça ao mesmo tempo. No mangue, a água é turva, cheia de raízes, cheia de vida pequena. Predadores aprendem a entrar e sair no momento certo. E isso é um treino para o oceano aberto. Muitos predadores marinhos usam áreas costeiras como escola. No rio, muitos predadores usam áreas alagadas como escola. É a mesma ideia: crescer em lugar complexo para aprender a caçar e a fugir. O Brasil cria caçadores desde cedo. Agora, vamos encarar um aspecto sombrio e fascinante do oceano profundo: a escassez. No fundo, a comida não cai toda hora. Às vezes, a comida é um cadáver que desce lentamente, uma neve marinha de partículas, ou um evento grande como a queda de uma carcaça. Isso cria comportamentos de oportunismo. Predadores que também são necrófagos. Predadores que não rejeitam nada. E aqui, de novo, os rios entram na história, porque rios também têm oportunistas. Muitos grandes peixes de água doce são generalistas em momentos de escassez. Eles mudam a dieta. Eles mudam a rota. Eles mudam o horário. E isso é inteligência ecológica. A sobrevivência não depende apenas de uma arma. Depende de flexibilidade. O predador perfeito não é só o mais forte, é o que sabe esperar, mudar e aproveitar. No mar, um predador pode seguir correntes. No rio, pode seguir cheias. A lógica é a mesma: energia vem em ondas, e quem surfa a onda vive. Agora eu quero que você pense na palavra pressão. No fundo do mar, pressão não é uma sensação. É uma força que molda corpos. Ela seleciona tecidos. Ela seleciona ossos. Ela seleciona metabolismo. E isso cria formas de vida que parecem frágeis, gelatinosas, esquisitas. Mas são perfeitas para aquele lugar. E o interessante é que, no rio, existe outra pressão que molda predadores. Não a pressão física, mas a pressão do ambiente instável. Rios mudam. Enchem. Secan. Abram breakers. Fecham canais. A água pode virar lama. Pode virar correnteza. Pode virar lago. Essa instabilidade é uma pressão evolutiva que cria predadores adaptáveis e resistentes. No mar profundo, a estabilidade fria e escura cria predadores econômicos. No rio, a instabilidade cria predadores oportunistas. 2 tipos de perfeição. 2 tipos de domínio. Agora, se você tivesse que escolher uma arma universal dos predadores brasileiros, qual seria? Dentes, talvez. Mas dentes são só o final da história. Antes dos dentes, vem a decisão. Antes da decisão, vem a informação. E a informação no mundo aquático é sempre um jogo de sinais. No oceano, o cheiro viaja. No rio, o cheiro viaja. No oceano, vibracoes se espalham. No rio, vibrações se espalham. No oceano, eletricidade denuncia músculo. No rio, eletricidade pode denunciar e pode atacar. Em ambos, o predador é um leitor de sinais. É por isso que a ideia de encontro entre os predadores do mar e do rio faz tanto sentido, porque o encontro é um encontro de estratégias. A natureza descobre um caminho eficiente e repete. Repete no escuro do fundo. Repete na água barrenta. Repete no recife. Repete na várzea. Repete com espécies completamente diferentes, como se estivesse testando a mesma fórmula em laboratórios diferentes. E a fórmula, quase sempre, é: economize energia, maximize informação, escolha o lugar, force o erro. Agora vamos fechar o círculo com uma imagem que fica na cabeça. Imagine você flutuando no limite entre a água clara e a água escura, em algum lugar da costa brasileira onde um rio encontra o mar. Você está numa fronteira. Abaixo de você, a profundidade esconde formas que você nunca vai ver. Ao redor, a superfície esconde movimentos rápidos. Em algum lugar ali, um predador do mar sente a vibração de um peixe assustado.
Em algum lugar ali, um predador acostumado ao rio reconhece o mesmo padrão de pânico, o mesmo tremor, o mesmo erro. Porque o medo tem uma assinatura. A pressa tem uma assinatura. E a vida, quando está prestes a ser comida, sempre comete o mesmo tipo de engano: se mover demais, revelar demais, respirar rápido, perder a calma. E é por isso que os maiores predadores, tanto do oceano profundo brasileiro quanto dos nossos rios, parecem tão diferentes, mas são quase parentes na forma de pensar. Eles não são apenas animais. Eles são soluções. Soluções para um mundo líquido onde tudo é sinal, onde tudo é sombra, onde tudo é vibração. E quando você entende isso, o oceano deixa de ser só um cenário bonito e vira um universo vivo, brutal, inteligente. O Brasil deixa de ser só terra e vira água também. E o mais assustador não é imaginar o que vive lá embaixo. O mais assustador é perceber que a lógica desses predadores não está distante. Ela está em todo lugar onde existe água. Está no mar aberto e no igarapé. No abismo e na beira do barranco. Está no silêncio do fundo e no barulho da chuva. E da próxima vez que você olhar para o oceano, ou para um rio escuro, e pensar que ali só existe natureza, lembra disso. Você está olhando para um território de caçadores. E a parte mais profunda desse Brasil não é a profundidade da água. É a profundidade das estratégias que a vida inventou para continuar viva.